Olá, aventureiros! Vamos falar agora de alguns detalhes importantes do trailer de Sangue de Zeus, o novo seriado do Netflix que estreia 27 de outubro. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E eu acho que a questão mais importante é o trabalho que o trailer faz em relação à importância do sangue divino dentro da estrutura da história, ainda mais considerando que o próprio título se chama Blood of Zeus, Sangue de Zeus. Primeiramente, aquilo que nos é colocado é justamente a batalha entre os deuses e os titãs, que são as entidades primordiais que vieram antes dos deuses, e que na mitologia grega fazem parte de várias meio que raças divinas, meio que linhagens celestiais que coexistiram naquele período mitológico. E você tem nesse processo a queda dos titãs, né, que são vencidos pelos deuses, só que temos o surgimento dos gigantes como próximos adversários, então que são meio que entidades monstruosas, diferentes das entidades anteriores que são meio que uma geração anterior de deuses, e que nascem da fúria, desejo de maldição e poder interno do líder dos titãs manifestados diretamente dentro do sangue deles, né? Então eles são meio como se a personificação direta do ódio e fúria dos deuses primordiais. Isso aí tem uma certa correlação com a mitologia grega, né? Já que na mitologia, originalmente, a gente tem os titãs, quando eles morrem, não morrem, mas são aprisionados pelos Zeus no Tártaros. A grande mãe dos titãs, que é a deusa Gaia, que é a própria Terra, ela em fúria pare os gigantes para pegarem e se tornarem Zeus. Então, originalmente, eles são meio que manifestações da fúria da própria Terra, o que faz todo sentido. Tanto que o líder dos gigantes, originalmente, é o Tifão, que é simplesmente meio que a origem do nome Tufão. Ele meio que é a personificação da tempestade. E faz sentido se pensarmos que Zeus é o senhor do Monte Olimpo, ele é o senhor do relâmpago, enquanto meio que a tempestade viva pega e luta contra ele pela posse do Monte Olimpo, né? E meio que pela posse do poder e título de senhor das tempestades da Terra. Então, aqui, já no anime, isso mostra, as criaturas são mostradas como meio que a manifestação direto do ódio dos titãs, dos deuses primordiais. Só que temos um outro detalhe aqui. A gente tem várias raças mitológicas, como eu disse, além dos próprios deuses e titãs e dos gigantes que existem na mitologia grega. Não simplesmente raças humanas ou semi-humanas, mas estou falando de linhagens extremamente poderosas e cósmicas. E a gente vê que meio que na visão do Netflix, na estrutura que foi colocada no Netflix, essas entidades estão sendo usadas de base para botar esses titãs. Tanto que quando vemos aqui na imagem que temos do lado dos gigantes que surgem feitos de sangue, nós temos uma que é com vários braços distintos, né? E que a gente vê diretamente inspirado nos Hecatorions, que era uma raça de gigantes de 100 braços que existe na mitologia grega. Outra coisa, temos um ciclope que surge e temos, sim, uma raça de ciclopes divinos que na mitologia grega, inclusive, são responsáveis por forjar as armas dos deuses e os próprios raios de Zeus com auxílio de Hefesto. E a gente vê, inclusive, entre outros titãs aí, a gente vê também uma com o corpo mais feminino, cheio de serpentes, que provavelmente é a Equidna, que é justamente a deusa mãe dos monstros da mitologia grega. Então, muitos dos monstros da mitologia grega vêm diretamente, justamente, descendentes dos titãs. E esse conceito de originar-se do sangue, monstros originados do sangue, é uma coisa frequente na mitologia grega. Tanto que, quando a Medusa, ela morre, ela é decapitada, do sangue dela surge o cavalo Pegasus e o monstro marinho Scylla, o que pode parecer estranho. Só que, qual é a origem da Medusa? Ela foi uma sacerdotisa que foi violada por Poseidon e que Atena deu a ela o poder de ser uma arma viva, transformando homens em pedra, para nunca mais ter alguém destruindo ela, matando ela por causa da beleza dela. Então a gente tem a fúria punitiva, o poder divino de Atena, junto com a mácula de Poseidon. Então faz todo sentido justamente quando ela morre, do seu sangue, a manifestação desse poder surgir justamente na forma de um monstro marinho e do cavalo que serve justamente a Atena e os outros deuses. Nesse processo, a gente também tem outra coisa importante. É mostrado
uma nova linhagem de seres que colocam lá como demônios, lembrando que os demônios, como a gente conhece, são coisas meio que da estrutura judaico-cristã, apesar de ter uma origem também, beber um pouco de traços meio babilônicos na história, é uma questão bem complexa, mas aqui é colocado como uma nova raça surgindo, que eles titulam de demônios no trailer, e que é mostrado como sendo humanos, meio que absorveram o poder dos fragmentos dos titãs, mais precisamente dos fragmentos dos gigantes, meio que banhados em seu sangue. Número 1, realmente tínhamos rituais em alguns pontos da Grécia para algumas coisas, onde certos grupos secretos de sacerdotes e guerreiros eram banhados em sangue de animal para poder pegar e fazer parte daquela ordem secreta. Então faz todo sentido a gente ter uma raça de super-humanos que é banhada pelo sangue justamente dos gigantes, transformando-se em seres meio que semideuses artificiais, unindo a forma humana com a fúria das entidades primordiais. Só que, além disso, quando nós vemos finalmente o Hades, ele não está simplesmente como os outros deuses. A gente vê que a gente tem vários traços nele que mostram justamente a mesma deformação demoníaca dos outros dos humanos, teoricamente banhados pelo sangue dos gigantes. O que dá a entender que ele também absorveu esse poder. Só que aquilo que dá a impressão é que esses humanos não foram exatamente voluntários, né? E meio que estão sendo controlados, transformados em monstros, justamente pelo poder dos gigantes. Então a gente pode pensar até onde o Hades está fazendo isso por conta própria, ou ele está sendo controlado, na verdade, pelos gigantes. Lembrando uma coisa importante, na mitologia grega, Hades, ele é o senhor do submundo, ele também é aquele que vigia o Tártaro, a prisão secreta onde estão os titãs e outros deuses monstros ancestrais que foram destruídos pelo monstro de Olimpo. Afinal, entidades cósmicas desse jeito, elas não simplesmente morrem, você pega e aprisiona elas. Então a gente pode pensar até onde o Hades vai ser mostrado como guardião dessas criaturas, o guardião desses fragmentos, né? E que, na verdade, por algum motivo, alguma entidade conseguiu pegar e dominar o cérebro dele, fazendo assim com que ele tentasse libertar esse poder. Ou se tem alguma outra trama mais complexa. O que vimos que também parece que existe, já que temos justamente uma deusa querendo aliar-se com Hades para poder pegar e tomar o Monte Olimpo, mostrando que a coisa atinge outros graus interessantes de complexidade nesse ponto. Prosseguindo, então, a gente tem a participação de outras entidades no meio, né, como a deusa Atena, realmente como uma guerreira estrategista, o deus Ares como o senhor da guerra, e a gente começa a pensar até onde cada uma das personalidades e disputas entre os deuses, como é que eles vão tentar deixar isso de lado e aprender a lidar com isso para conseguir lidar contra essa ameaça maior do reino demoníaco, né? Quais realmente intrigas e traições que tem lá dentro para pegar e derrotar Zeus, e até onde qual vai ser o papel do Híron em todo esse processo todo, né? Afinal, se pensarmos que isso aí, na verdade, é uma guerra entre semideuses. O Híron, de um lado, né, com o sangue de Zeus, né, então ele é meio que uma espécie nova, nova, meio deus, meio humano, e ao mesmo tempo temos os meio humanos, meio gigantes, né, que são os demônios, liderados justamente por esse meio gigante, meio deus, que é o Hades, né, e quais forças estão por trás disso. Sendo que a gente tem um destaque bem interessante, tanto do Mercúrio, né, melhor, o Hermes com super velocidade no trailer, quanto a gente tem do Poseidon, e considerando que essas entidades, os gigantes, eles surgem justamente no oceano, e que existe a mitologia de deuses aquáticos primordiais anteriores ao próprio Poseidon, até onde a gente não vai ter alguma divindade aquática, ou deus monstro aquático, tendo um papel fundamental dentro dessa história, ou mesmo no nascimento, ou criação, manipulação, ou estaria mesmo por trás de tudo, ou aliado dos gigantes nesse processo, né? E qual vai ser o papel do Poseidon dessa história, considerando essa conexão tão grande que existe com a água, justamente no processo de derrota dos titãs e surgimento dos gigantes nesse trailer. Eu estou extremamente curioso, né? Inclusive, foi mostrado algumas cenas de combate do Híron, mas não mostrando qualquer tipo de poder por enquanto, apenas uma capacidade enorme de combate lutando pau a pau com os demônios, inclusive com umas cenas fantásticas de batalha entre ele e o Hades, mostrando que ele mesmo sendo um semideus, ele consegue atingir
atingir um nível de combate semelhante a um olimpiano, né? O que você pensa até como vai ser o processo de crescimento do herói dentro da história. E para concluir, nós temos 3 deuses que parecem ser justamente as moiras, as deusas do destino. Então fica a pergunta, até onde elas vão ser uma espécie de oráculo para dar informações fundamentais e preciosas para conseguir pegar e derrotar os gigantes, e até onde elas vão ser meio que as próprias deusas do espaço-tempo, passado, presente e futuro, controlando o destino, e não haveria uma tentativa de corromper as deusas, meio que assumir o controle do fluxo do tempo, possuindo elas com poder justamente dos demônios, dos gigantes, né? Tanto que um dos próprios zumbis aparentemente fala, né? Seja, tipo, converta-se e torne-se um de nós, né? Então, até onde isso vai estar no meio da história? Eu estou empolgado. Eu sei que tem essa questão do Hades ser um vilão tradicional, infelizmente, ter virado um vilão padrão, né? Apesar que, como eu falei, na própria mitologia grega, na verdade, ele é o cara que impede que o mundo seja devastado novamente pelos titãs, né? Então, como será que isso vai ser trabalhado, já que em Castlevania a gente tem um vilão que existe toda uma justificativa de por que ele pegou e quer destruir a humanidade, assim como temos isso bem definido também, como surge os líderes da gangue dentro dos 6 Punhos, outro anime também do estúdio que tá fazendo o Sangue de Zeus, e é curioso que em todos eles temos muito essa questão do sangue e ligação demoníaca, né? Seja em Castlevania, onde temos justamente poder aliança entre vampiros e demônios, e ainda por cima seres artificiais juntando esses 2 poderes, né, que são feitos justamente pelos necromantes da história. E novamente temos também uma raça de demônios artificiais criada também por magia negra, justamente com zumbis criados a partir de embebido de sangue demoníaco, que aparece também nos 6 Punhos. E novamente essa questão de seres artificiais criados por sangue demoníaco, novamente desenvolvido dentro do sangue de Zeus, né? Então, até onde isso vai ser uma coisa bem desenvolvida, só que do ponto de vista mitológico, até onde vai ser uma repetição, eu realmente estou empolgado, já que inclusive o anime é apenas 8 episódios de meia hora de duração cada, né? Então, vai dar pra fazer uma maratona fantástica desse material. E vocês? Quais as suas expectativas? Quais os materiais mitológicos que vocês curtem? As outras adaptações de materiais, como Percy Jackson, God of War, Cavaleiros do Zodíaco, esse que eu adoro profundamente e que também trabalhou várias vezes a questão do sangue divino em vários artefatos lendários, especialmente em spin-offs como Lost Canvas e Saga G. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e até mais, galera!